Eu acabei de chegar agora do serviço e eu vim aqui, assim, no caminho, né, pensando que eu tenho uma vontade de ter uma conversa, sabe? Uma conversa com vocês, assim, não só com as mulheres, né, porque tem mais mulheres que me seguem, mas com homens também. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, por causa dessa luzinha que fica na ring light, eu não gosto. Porque tem homens também que me seguem, é mais mulheres, mas tem homens também que me seguem. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês têm se olhado? Quando vocês se olham no espelho, como vocês têm se visto? Vocês estão vendo? Vocês estão gostando do que vocês estão vendo? Vocês estão se amando? Porque assim, teve uma época na minha vida que eu não me amava mais. Eu não sabia o que era me amar. Porque eu não me enxergava no espelho mais. E eu falei assim, isso aí é muito ruim, gente. Isso aí é muito ruim pra nossa vida. Isso é muito ruim, assim, a gente falar assim, o que eu tô fazendo nesse mundo? Vivendo só por viver, existindo só por existir. Isso aí me pesava muito, sabe? Me pesava, que eu falei assim, que legado que eu vou deixar nessa terra, né? E depois que eu me separei e tal, que foi muitas lutas, mesmo assim foi muitas lutas, muitas batalhas, e eu comecei a procurar me enxergar diferente, procurar me enxergar assim de outra maneira, sabe? De outra forma, me cuidando mais. Então, assim, que eu falo pra vocês, assim, sabe? As unhas de vocês, que isso aí é se cuidar, sabe? É ter o autocuidado. Cuidar das unhas, cuidar do cabelo, cuidar da pele, sabe? Ter aquele banho um pouquinho mais demorado, porque às vezes a gente fica assim, tanto cuidando dos filhos, é filho, é marido, a gente se preocupa com todos. Só que, e a gente? Quem se preocupa com a gente? Ninguém. Ninguém se preocupa com a gente. Então, assim, chegar uma hora que você vai olhar e falar assim, quem sou eu? Você não vai se reconhecer mais. Então você tem que parar e falar assim, não, eu sou a Rose ainda. Eu vou resgatar aquela Rose lá atrás, que não vai ser mais aquela jovenzinha, né? Mas eu falei assim, eu ainda tenho aquela Rose aqui dentro de mim. Porque assim, a mudança, eu falo assim, sempre tem que vir de dentro para fora. Sabe, você tem que mudar o seu jeito de pensar, você tem que mudar o seu coração, os seus atos, as coisas que você faz, as coisas que você fala, tem que mudar de dentro para fora. E fora conta muito, né, gente? Da gente tá arrumando o cabelo, da gente tá arrumando as unhas, da gente tá sempre cheirosa, tá passando aquele perfume gostoso, a gente tá se amando. Eu falo assim, porque quando a gente tá se amando, a gente gosta de se trocar, a gente gosta de sair. E quando a gente tá assim, só lutando pelos outros, a gente não tem vontade mais de se trocar, a gente não tem vontade de arrumar o cabelo, a gente não tem vontade de pintar uma unha, a gente não tem vontade de sair, a gente só tem vontade de ficar em casa. E assim, e esse tempo acabou, sabe? Resgata aquela pessoa que tá aí dentro. Ela tá quietinha aí, adormecida, mas ela tá aí dentro. Então, sabe, eu fiquei assim, pensando, sabe? Eu falei assim, eu vou trazer esse assunto. É um assunto, assim, que é uma conversa em que pra mim, assim, você está aqui na minha frente, eu tô conversando com vocês como uma amiga. Assim, como uma amiga mesmo, porque eu falo assim, um dia a gente vai embora dessa terra. E o tempo tá passando. E às vezes não demora muito. Então vamos viver o presente, vamos viver o hoje, sabe? E você pode falar assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Gente, o tempo é a gente que faz. O dia tem 24 horas. Será que a gente não tem um tempo para fazer alguma coisa pela gente? Será que a gente. Por que a gente faz pelos outros? E para nós? A gente não faz nada por nós? A gente não faz nada? A gente não se ama? Primeiro a gente tem que se amar, né? Para depois amar o próximo. Então por nós a gente não vai fazer nada. A gente vai deixar assim a gente murchando, cada dia mais. Aí eu trouxe aqui alguns micro hábitos, porque eu falo assim, né? Que a gente não precisa começar com muita coisa. Mas se eu mudar... Não, você não precisa mudar de uma noite pro dia. Ninguém consegue mudar da noite pro dia. A gente vai começando aos poucos. A gente vai mudando as coisas aos poucos. Cada dia você muda uma coisinha. Cada dia você muda uma coisinha na sua vida. Muda as coisas dentro de você, pensamentos, tal, e muda as coisas fora de você também. Eu coloquei aqui alguns micro hábitos, que eu falo assim que micro hábitos, com o tempo ele se transforma em hábitos e depois ele vai se transformar em
costumes, em rotina, que vai virar uma rotina na sua vida, né? Vai virando uma mudança. E a primeira coisa que eu faço, tá? Mas cada um é cada um, né? Mas eu faço. Toda vez que eu levanto, eu já acordo para ir trabalhar, né? Mas a primeira coisa que eu faço é arrumar minha cama. Que aí eu já espanto a preguiça. Já arrumo minha cama, depois já vou tomar meu banho para me arrumar, para eu trabalhar. Então a primeira coisa de tudo que eu faço é deixar meu quarto arrumado. A segunda coisa é beber água. Tem gente que vai falar assim, mas eu não consigo beber água. Gente, eu já falei, micro hábitos. É 2 litros de água que a gente tem que tomar por dia, mas tem os pesos, que tem até uma continha tal que faz pelo peso, né? Que cada pessoa, cada um tem que tomar um tanto de líquido, né? Depende do peso da pessoa. Mas eu vou colocar aí 2 litros de líquido. Não consegue tomar? Toma um copo. Amanhã você toma 2. Depois você toma 3. Quando vê, você está tomando os 2 litros de líquidos. Alimentação. Como que está a sua alimentação? Porque a idade vai passando, a osteoporose vai chegando, a menopausa vai chegando, e a alimentação é muito importante. Então, cada dia você coloca no seu prato, eu sei que as coisas, vocês falam assim, as coisas estão caras, mas dá para comprar que não seja uma carne de primeira, mas dá para a gente comprar uma carninha assim, dá para comprar uns legumes. Então, cada dia você coloca uns legumes diferentes no seu prato, você coloca uma carninha no seu prato, que é a proteína, um arrozinho, que é o carboidrato. Você não precisa se empanturrar de comida. Mas assim, cada dia você coloca, hoje eu quero comer uma beterraba, amanhã eu quero comer um jiló, porque tem gente que fala assim, eu não gosto de jiló, eu não gosto de brócolis. Aí eu falo pra pessoa assim, mas você já experimentou? Não. Eu falei, então como você sabe que você gosta? Porque assim, tudo eu gosto de experimentar, para saber se eu gosto ou não, né? Eu gosto de experimentar para saber se eu gosto ou não. Então assim, tudo eu falo assim, não gente, se é alimento eu vou experimentar. E a maioria das coisas assim, eu gosto, né? Então, assim, é bom ter aquele prato, eu falo assim, ter aquele prato colorido, né? Mas nem sempre a gente tem na nossa geladeira, né? Então, mas assim, vai tentando mudar a sua alimentação, que isso aí é muito importante. Lá para frente, quando a gente tiver mais idade ainda, a gente vai ver o tanto que é importante. E isso você vai conseguindo mudar com esses micro hábitos. Caminhada. Aí a pessoa pode falar assim, mas eu tenho dor no joelho, eu tenho dor na perna, eu não consigo caminhar. Gente, faz uma caminhadinha no quarteirão. Às vezes você encontra uma vizinha, você acaba conversando, distraindo a cabeça. Só no quarteirão. Tá ótimo. Aí se você falar assim, nossa, meu joelho nem doeu. Anda mais um quarteirão. É os micros hábitos. Eu falo os micros hábitos que vai te ajudando, sabe? Arrumar a casa. E eu falo assim, gente, arrumar a casa não é você ficar que nem uma doida arrumando a casa todo dia, não. Só colocando as coisas em ordem. Porque eu falo assim, se todo dia as coisas que você tirar do lugar, você colocar no lugar, e todos da casa têm que ajudar, né? Não é só a mulher que tem que fazer, não. Todo dia você tirando do lugar, tudo que você tirar do lugar, você colocar no lugar, sua casa sempre vai estar em ordem. Às vezes você não precisa nem ficar fazendo aquela faxina, porque eu falo assim, um dia você pode lavar o banheiro, não precisa falar assim, eu vou fazer aquela faxina de sexta-feira. Vou fazer tem gente que gosta de fazer faxina na segunda-feira, né? Não, você nem precisa. Você, já lavei o banheiro essa semana, e agora só vou dar uma limpadinha aqui no meu quarto. Tem gente que faz assim, cada dia vai limpando uma coisinha, quando vê já tá limpo, sem se matar. A meditação, que ela é muito importante, e eu falo assim, a meditação é o quê, gente? É você só ficar ali quietinha, colocar uma música suave e ficar você e seus pensamentos. Só 5 minutos que for. 5 minutos está ótimo. Não precisa mais do que isso, de 5 minutos. E isso é bom para a mulher e isso é bom para o homem também. Não é só para a mulher. Eu falo assim para a mulher porque assim, eu sei que tem mais mulheres que me seguem aqui no canal, né? Mas o homem também. O homem, ele chega estressado do serviço, ele chega cansado. É uma barra também pro homem, não é fácil. Então, assim, é pros dois, sabe? É pros dois, assim, ter sempre essas coisas em dia, né? Que eu falei, que a meditação, uma caminhadinha, pros dois. E a caminhada, eu falo assim, que faz bem, tanto para nossa mente, como pro nosso corpo, pro nosso espírito, ela faz muito bem. Gratidão. Sempre assim, você procurar assim, agradecer a Deus, né? Porque a gente às vezes só reclama. Passa o dia inteiro reclamando, 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 e vai dormir e não teve
uma gratidão a Deus, não teve nada, só reclamação. A leitura, né? Que a leitura é muito bom. Às vezes a gente tem até um livro ali e a gente não lê. E a leitura, tem gente que fala assim, mas eu não gosto de ler. Gente, é uma página, ou eu não tenho tempo de ler. Uma página que você lê. Uma página que você lê por dia, uma página. No final do ano, você lê o livro inteiro. Então você vai lendo uma página por dia. Se você gostar do livro, você lê 2 páginas, você lê 3 páginas, aí você vai aumentando conforme você vai gostando. E por isso que eu falei que é micro hábitos, depois vira hábitos, depois vai virar uma rotina na sua vida. Escrever um agradecimento por dia. Às vezes a gente corre tanto, né, e a gente acha assim que Deus não livrou nós de nada, né? E porque a gente vive no automático, correndo, fala assim, Deus não me livrou de nada. Gente, a gente teve tanto livramento durante o dia, tanto livramento, tanta coisa pra gente agradecer, mas eu falo assim, um agradecimento. Arruma um potinho ou uma caixinha de sapato e todo dia que você escrever um agradecimento, você dobra e coloca naquela caixinha. E no final do ano, você abre essa caixinha para você ver quantas coisas boas que Deus fez na sua vida. Quantas coisas boas que ele te ajudou. Que ele te ajudou mesmo, sabe? E às vezes a gente não agradece, né? A gente só reclama. E antes que eu acabe o vídeo, eu vou falar para vocês deixar um like, curtir, comentar, se inscrever, que é muito importante para o canal, né? Se inscrever para que eu traga mais conteúdo. Desligar as notificações do celular. O meu celular é todo desligado. Todas as notificações dele é desligada. Desde o WhatsApp, tudo. Tudo é desligado. A única coisa que fica ligado para eu acordar é o alarme dele. Porque fica tudo desligado. Porque eu falei assim, eu não gosto. Que é assim, gente, toda hora que chega uma notificação, você vai fazer o quê? Você vai querer saber quem que te mandou aquela notificação. Que mensagem que é? Mesmo que você não for ver, mas a sua cabeça vai estar assim, pensando. Que mensagem que é? Que mensagem que é? E você começa a ficar refém do celular. Parece que você não vive sem o celular. Então, assim, coloca na sua cabeça, assim, sabe, eu vou deixar pelo menos 1 hora sem ver o celular por dia. Meia hora sem ver o celular por dia. E você vai aguentar fazer isso. Porque, ó, eu gostava do Instagram, eu gostava do TikTok, eu tirei tudo. Eu não quero mais Instagram, não quero mais TikTok, não quero mais Facebook. Eu me desapeguei dessas coisas para eu poder viver mais. Porque você fala assim, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para tomar um banho mais demorado, eu não tenho tempo para aquilo, você não tem tempo para você. Mas você tem tempo para ficar ali no celular, rodando feed, olhando coisas que não vai agregar em nada, aqueles feed que não vai agregar em nada, que é só, às vezes é só bobeira, que não tá, só tá assim, a dopamina, né? Mas você tá assim, às vezes com excesso de dopamina, mas não é de alegria. É só alegria momentânea. Não aquela alegria que você tá todo dia ali praticando. Eu falo assim, você tem que praticar. Então é praticando esses micro hábitos para você conseguir ter uma vida com mais qualidade, né? Para você sair desse automático. E assim, gente, a gente começa, eu falo assim, a gente começa pequeno. E depois a gente vai aumentando tudo na vida, a gente começa pequeno. Depois a gente vai aumentando as coisas gradativamente. E eu vou deixar aqui, eu vou colocar na descrição, mas eu vou mostrar para vocês o livro que eu tô lendo, que é esse daqui, Hábitos Atômicos, que eu tô lendo. Ele é bem interessante, sabe, que fala muito sobre isso que eu acabei de falar. E eu comprei esse livro aqui, esse aqui foi um pouquinho mais caro, esse aqui eu acho que eu paguei 40 e poucos reais. Esse daqui, gente, eu paguei tão baratinho, eu paguei acho que 12 reais nesse livro. Eu vou deixar também na descrição. Chama 365 Ensinamentos da Filosofia Estoica. Que foram os gregos, né? Filosofia grega. E ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre a gente se amar mais, sobre a gente fazer as coisas com mais calma, com mais cautela, com mais cuidado, pra gente ter esse olhar de amor. Então, assim, aquela criança que estava dentro de você, ela não morreu ainda, ela tá aí dentro. E às vezes você fala assim, eu tô tão perdida na vida, e ela tá aí dentro. Eu sei que algum lugarzinho ela vai estar aí dentro. Eu falo assim, aquela Rose que um dia estava adormecida, eu fiz aquela Rose reviver de novo, acordar. Fala, acorda pra vida.
porque eu também passei por perrengues, eu passei por muitas e muitas coisas, gente. Não foi fácil, não foi fácil mesmo. Passei por muitas coisas e fui mudando. Eu falei assim, esses micro hábitos, minimalismo, foi mudando a minha vida. Só que não foi de um dia para noite. A gente vai mudando aos poucos. E eu quero mudar muito mais ainda. Quero mudar muito mais. É que eu ainda assim, eu não mudei totalmente, porque eu trabalho, às vezes chega meio correndo, cansada, trabalho com público, então é mais complicado, né? Mas eu falei assim, eu estou me preparando para minha aposentadoria, que eu quero estar com a cabeça muito boa ainda, quando eu me aposentar. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado da conversa, porque eu falo que hoje foi um vídeo assim mais de conversa que a gente teve, né? E se vocês gostaram e ficaram até o final, escreve aí para mim hábitos, que eu sei que vocês ficaram até o final e vocês gostaram. Com amor, Rose.